Preste atenção, se você está esperando que um hospital, que um cirurgião, que uma empresa de OPME te ofereça uma oportunidade de bandeja, que ela chegue até você, ou pelo método convencional, como muitas pessoas dizem, defendem, que é você entregar currículos e tudo mais, eu não estou aqui para poder te desanimar, mas você está errado. Isso não vai dar certo, não vai funcionar. Ah, Vinícius, mas eu conheço pessoas que fizeram isso e deixaram currículo e foram contratadas. Pode acontecer? Pode. Mas se você entender que você precisa fazer com que as oportunidades sejam criadas através do seu posicionamento, isso vai acelerar em 10 vezes mais as suas chances de conseguir o seu emprego, a sua oportunidade, de você saber negociar um bom salário, de você saber se posicionar da forma correta, porque o fato é que, mesmo sem experiência, isso é extremamente possível, desde que você saiba se tornar indispensável através de uma comunicação assertiva para um médico, para uma empresa, para um hospital. Fica aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou mostrar para você um roteiro prático para que você consiga transformar qualquer conversa que você tenha com essas pessoas em uma grande oportunidade ou em um grande passo para sua carreira. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar aspectos muito importantes que você vai aprender de forma bem didática, bem prática, bem simples, que vão ser 4 pontos. Esses 4 pontos é o quê? Primeiro, você vai entender e compreender o maior erro que te faz perder as oportunidades. Você vai entender como criar uma primeira boa impressão poderosa para que você possa gerar impacto, como criar conexões poderosas para que você possa ser indicado para vagas, para que você possa ser uma pessoa referenciada para fazer determinados tipos de trabalho, e depois eu vou te mostrar a técnica para que você possa fazer um fechamento suave na hora de garantir a sua vaga. O que eu faço? Porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade, muita dúvida. Quando se tem muita dificuldade, muita dúvida, gera-se uma percepção de que o mercado ele não é tão bom. Que o mercado é muito difícil, que o mercado é muito fechado, que o mercado é muito isso. E eu sei que você já escutou isso, e possivelmente se você escutou isso, você vai começar já a questionar várias situações que vão estar vindo na sua cabeça nesse exato momento. Ah, mas porque é mesmo? Ah, porque eu ouvi isso. Ah, porque eu ouvi aquilo. Porque fulano me falou, fulano não sei o quê. Eu só te peço uma única coisa. Fique aqui comigo. Chegar no final desse vídeo, você tire as suas próprias conclusões. Você tem todo o direito, né, de comentar aqui embaixo, de trazer o seu ponto de vista, trazer a sua opinião acerca disso. Mas eu tenho uma experiência em campo comigo, pessoal. Porque se eu não tivesse vivido isso e visto isso acontecer na vida de algum dos meus alunos, eu também iria ficar completamente descrente disso, né? Quando eu fui gerar minha primeira oportunidade, foi da mesma maneira. Né? Tipo, tradicional, entrega currículo e pede para alguém. Só que isso não é eficiente. E eu vou te provar o porquê que isso não é eficiente. Vamos lá, papel e caneta na mão, sem enrolação, a gente vai direto ao conteúdo. Antes disso, eu só quero que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, não te custa nada, não vai te machucar. Pode dar o seu like aí e se inscrever no canal, tá? Estamos com a meta aí de conseguir bater 100 mil esse ano. Será que vocês vêm comigo ou não? 100 mil, por quê? Porque eu quero a placa, eu quero aquela plaquinha, me ajuda aí, tamo junto, eu tô te dando um conteúdo aqui de qualidade, tá? Vamos lá, primeiro erro. Vez ou outra vocês vão me ver olhando aqui, porque eu anotei que eu não quero deixar nada de fora que é importante para vocês. O primeiro erro que faz com que as pessoas percam completamente as oportunidades é o quê? E o mais louco é que a maioria das pessoas cometem esse erro aqui. A maioria das pessoas cometem esses erros. Vamos lá. Número 1, focar apenas na parte técnica. Só foca na parte técnica. E às vezes numa comunicação você não demonstra a sua personalidade, não gera conexão. E eu sei que isso é difícil, porque quando você tem um bom conhecimento técnico, isso fica muito forte, porque você quer, de certa forma, mostrar que você sabe. E aí você se torna uma pessoa chata. Eu sei porque eu passei por isso. E eu tenho que me controlar muito. Eu lembro que, há um tempo atrás, a Andressa, ela me balizava. Ela falava, cara, você não deixa nem a pessoa falar, você só tá falando. Calma. Porque às vezes você tá tão empolgado
tá tão obstinado em gerar uma oportunidade, em mostrar que você consegue ajudar aquela pessoa, que você acaba se atropelando. Saca? Você fala coisa que não era pra falar, você fala coisas em excesso, você fala coisas que talvez a pessoa não queria nem saber. Ela nem te perguntou e você tá falando. Então isso aqui é um grande erro. Você focar nessa questão técnica. Não, porque eu estudei na escola tal, com certificado tal, e porque lá é muito técnico e que eu aprendi isso e que a técnica tal. Isso não gera nenhum tipo de conexão, né? Dentro desse erro, qual que é o segundo erro que as pessoas mais cometem e que faz com que percam completamente as oportunidades? Uma comunicação fria, monótona e sem vida. Normalmente isso acontece por quê, Vinícius? Medo, insegurança e timidez. Às vezes tem uma percepção, as pessoas às vezes, nossa, como é que eu vou saber tal coisa com o cirurgião? Pergunta pra ele. Não, mas eu vou falar com o cirurgião. Deixa eu te falar, cara, você conversa com Deus. Você ora falando com Deus e às vezes você tem medo de falar com o cirurgião. Medo de fazer uma pergunta pro cirurgião. Ah, porque o que ele vai pensar? Ele não vai pensar nada, pô. Por exemplo, Vinícius, eu queria saber quais são todos os fios de sutura utilizados na cirurgia XYZ. Eu não sei quais são. Não, como assim você não sabe? Porque isso vai dar individualidade. Vou te dar um exemplo aqui aleatório. Existem médicos que vão fazer fechamento de musculatura, gostam de utilizar Vicryl. Outros gostam de utilizar Prolene para fazer a mesma coisa, fechar a musculatura. Então isso fica muito a critério do cirurgião. Então não te custa. Doutor, dá uma licencinha aqui. Quais são os fios de sutura que o senhor gosta de utilizar nessa cirurgia para que eu possa deixar tudo preparado ali? E aí você, conforme você for trabalhando mais com esse cara ou com essa equipe, você anota. Pô, ele vai entrar numa hérnia, ele usa esses fios de sutura. Então quando você for entrar numa outra hérnia, você não precisa mais perguntar para ele. Entende? Porque aí você vai trabalhar numa questão da individualidade. Tá? Então não tem esse medo. Às vezes a pessoa tem uma comunicação muito fria, tem medo, sabe? Parece que tá desesperado ali, que é um erro falar com aquela pessoa. Você se sente, às vezes, acuado. Não sei se você já passou por isso. Normalmente, quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, que nós temos na nossa mente uma percepção de que essa pessoa é maior do que a gente, isso é natural, tá, gente? Isso é natural. Eu tinha muito disso também, né? Seja uma autoridade, um juiz, uma pessoa que tem uma condição social mais importante, uma pessoa de um cargo de liderança, você fala de uma forma diferente. Por uma questão de respeito. Esse é o poder que é empossado, né? E aí, esse poder que essa pessoa é empossada faz com que você enxergue ela de uma outra forma, tá? E outra coisa, que é um grande erro que as pessoas fazem, é se apresentar como um instrumentador cirúrgico comum, sem nenhum tipo de diferencial. Cara, aqui tá um erro, assim. Pra mim, se você ajustar isso aqui, as suas chances já vão para 80% de você conseguir sua vaga. 90%. Você se apresenta sem nenhum diferencial. Pô, Vinícius, mas que diferencial que eu vou apresentar se eu sou recém-formado? Não tenho nenhum tipo de experiência. O seu diferencial, ele vem de uma qualificação. Você pode fazer qualquer uma das nossas qualificações, por exemplo. Você pode se especializar em ortopedia, você pode especializar em neurocirurgia, em cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral. Temos todas essas especializações, os links estão aqui embaixo. Você pode se especializar e isso já faz com que você seja diferente dos demais. Você não pode acreditar, né? É tolice você acreditar que você vai conseguir gerar uma oportunidade sendo igual a todo mundo. Não vai fazer sentido. Então você precisa se diferenciar, você precisa se destacar. Certa vez eu escutei uma frase que faz todo sentido na minha cabeça. Não necessariamente o mais inteligente é o melhor ou o bem-sucedido. Não necessariamente. Pessoas às vezes muito inteligentes, gênios, eles não sabem lidar com a genialidade deles. Eu tô vendo uma série muito bacana, Scorpion, e mostra que realmente eles são tão inteligentes que eles vivem endividados, em caos, dificuldade em relacionamento, eles têm muitas dificuldades. E aí eles precisam de uma pessoa, certo? Que tem uma capacidade de liderança e que não é tão gênio, mas ele consegue liderar uma boa equipe. Entende? É isso que você precisa entender. Você precisa ter um diferencial. Você precisa se apresentar. Porque mais do... Cara, imagina comigo quantos currículos ou pedidos um médico cirurgião recebe por dia.
uma empresa recebe por dia, um hospital recebe por dia. Imagina, o que vai fazer com que você se destaque? É a maneira com a qual você se apresenta, o diferencial que você tem. Então, o que eu devo fazer, Vinícius? Número 1, você precisa criar impacto nos primeiros segundos, porque a primeira impressão é que fica. Antes de você abrir a boca, preste atenção, antes de você abrir a boca, as pessoas já têm uma ideia de quem você é. Quando eles olham a forma com a qual você está vestido, o seu cabelo, né? Como que você se apresenta, a sua postura. Tem gente que já chega aqui, ó. Sabe? Parece que o que você está pedindo assim, é uma necessidade que você depende muito daquilo dali. Você não está confiante. Então você precisa começar a criar esse impacto. Transmitir energia, confiança, entusiasmo pelo que você faz. Contar uma história rápida que gere uma conexão emocional. Quando éramos caçadores, coletores, sentávamos ao redor da fogueira e contávamos histórias de como era o nosso dia, como foi o nosso dia, como foi a vida. O ser humano, ele se conecta com histórias. Exemplo, imagina a seguinte situação, você chega para gerar uma oportunidade ou é uma entrevista, enfim. E aí você chega lá e fala assim, são 2 instrumentadores cirúrgicos concorrendo para uma vaga. Pensa comigo. Aí você chega lá e fala assim, olá, meu nome é João e eu sou formado há 1 ano e eu quero muito uma oportunidade. Eu tô aqui porque eu quero uma oportunidade, eu quero trabalhar com vocês. Esse é um instrumentador, certo? Agora você imagina, tá? O José. O José vai chegar e vai falar assim, olá, eu sou José, sou instrumentador cirúrgico, especialista em ortopedia. E eu sempre fui muito apaixonado por cirurgias, porque isso faz com que o meu trabalho, ele não seja um trabalho, mas seja uma missão de vida. E é isso que me impressiona. E eu acredito que até mesmo o senhor, a senhora, você, também, vamos supor que você está conversando com um cirurgião, também pense assim, pois você escolheu uma profissão que vai muito além do dinheiro, e sim da importância, do impacto que o seu trabalho, que o Senhor tem de transformar a vida de pessoas. Eu acredito que isso é mais do que um trabalho, é uma missão de vida, é um sacerdócio. O fato de eu ter me tornado instrumentador cirúrgico é poder sentir o que o senhor sentiu quando o senhor decidiu ser, ou a senhora decidiu ser, médica cirurgiã. Eu sei que o valor, né, o retorno financeiro, ele é importante, mas eu acredito que não existe pagamento, não existe dinheiro no mundo que pague a satisfação de você salvar uma vida. Qual desses 2 instrumentadores cirúrgicos seriam contratados? E eu posso ir além. O primeiro instrumentador, ele pode já ter tido experiência, e o segundo pode não ter tido nenhum tipo de experiência. E aí a pessoa fala assim, mas você já atuou em algum lugar? Você tem algum tipo de experiência? Aí você fala assim, eu aprendo rápido. E eu acredito que não vai existir nenhum tipo de concorrente mais dedicado e que se entregue para fazer esse trabalho do que eu. Porque a diferença de uma pessoa que talvez tenha muita experiência é que ela já vai talvez vir com alguns vícios. E eu tô 100% disposto a aprender a trabalhar da maneira com a qual você gostaria, com a qual você acha que vai ser melhor, para que a gente possa acelerar a cirurgia, para que e aí você desenrola. Quem que você acha que seria contratado? Então esse aqui é o primeiro ponto. O maior erro que faz você perder uma oportunidade, esses são os maiores erros. E como que você conserta? Fazendo o que eu acabei de te falar. Segundo ponto, Vinícius, o que é? Como que você cria uma primeira boa impressão? Ou como você cria uma impressão poderosa de impacto? Que você sabe que tudo é uma questão de impacto. Por exemplo, se eu não gerei impacto com você no início desse vídeo, você sai. Então você precisa gerar impacto. Só que o que as pessoas normalmente fazem? Não geram nenhum impacto. De que forma? Vai falar de uma forma muito baixa, sem nenhum tipo de energia, cumprimenta as pessoas sem nenhum tipo de contato visual, um aperto de mão às vezes muito frouxo, acuado, encolhido. Eu já vi muito isso, eu já contratei pessoas para trabalhar comigo, na época do meu consultório, na época da minha clínica. Você vê que a pessoa, ela quase que está te pedindo desculpa por estar ali.
E aí você fica ali parado, sem nenhum tipo de expressividade, apático. Isso não gera uma grande impressão. Agora, a maneira com a qual você senta, imagina, o que eu faço então nessa situação, Vinícius? Você vai sentar com uma postura aberta, ombros abertos, o corpo, ele comunica antes das palavras. Quando você enxerga uma pessoa, isso comunica. Teve um caso de um cara que fazia mal para crianças, eu não posso dizer aqui, né, essas palavras, mas eu acho que vocês me entenderam. E o repórter perguntou assim, como que você escolhe as vítimas? Como que você escolhe as pessoas que você, as crianças que você ia fazer, né, lá? E ele falava assim, pelos pais, pela postura do pai, pelo comportamento do pai. Olha isso, um psicopata falando. Agora, quando eu tenho uma postura aberta, ombros abertos, não uma postura fechada, ombros retraídos, ombros baixos, corpo arqueado, coluna arqueada, projetada para frente, isso daqui é uma postura. E às vezes as pessoas até sentam assim, né? Com o braço cruzado assim, ó. E ficam assim, ó. Agora olha aqui. Uma postura. Contato visual. Mas não é um contato visual assim, ó, encarando, é um contato visual olhando para a pessoa. Concordando, fazendo gestos. Olhe nos olhos da pessoa, olhe nos olhos do recrutador, nos olhos do cirurgião. Por pelo menos 3 segundos. Olha. Aí olha o que ele está mexendo, talvez ele vai querer te mostrar alguma coisa, e você olha. Por quê? Isso aqui mostra que a pessoa está prestando atenção em você. Se você estiver falando e a pessoa fizer assim, ó, ela está muito interessada no que você está falando. Botou a mão no queixo e ela chega um pouquinho para frente, ela está interessada no que você está falando. Você precisa ter um tom de voz firme, mas natural. Um tom de voz seu. Porque isso mostra que você está falando com segurança, transmitindo competência. Teve um estudo, salvo engano, que eles avaliaram exatamente sobre isso. Que pessoas que tinham uma postura mais confiante, uma comunicação mais firme, demonstravam ser 10 vezes mais competentes do que pessoas que tinham mais experiência. A experiência é importante, mas não necessariamente é o que vai abrir as portas para você, porque se isso fosse verdade, não existiam pessoas que têm grandes experiências que estão desempregados. Não existiam pessoas que estão formadas em faculdades que não estão trabalhando com aquilo que eles se formaram. Um certificado, um currículo, não necessariamente é um agente garantidor. Bota isso na sua cabeça. Então, um aperto de mão com uma intenção não muito forte, não muito fraco, sem esmagar a mão daquela pessoa. Você precisa demonstrar ali na sua postura, demonstrar um candidato com uma postura de voz firme versus um cara que vai ter uma voz fraca. Um candidato ali que é mais seguro, que cumprimenta corretamente, que se posiciona corretamente. Vá até o espelho na sua casa e faz esse teste. E pratique a sua apresentação com essas técnicas que eu acabei de falar. Uma postura mais confiante, não, um queixo não muito levantado. Cara, isso tudo... Ah, pô, Vinícius, isso é bobeira. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Vinícius, isso dá certo? Eu já tive pessoas que conseguiram oportunidades em menos de 72 horas aplicando algumas técnicas. Técnicas de abordagem, como falar, como impactar, como impressionar. O que você precisa aprender? Número 1, vencer o teu medo e a tua insegurança. Para que você possa chegar de uma forma, né, confiante, certo? Depois, você precisa aprender a se comunicar. Depois, você precisa aprender a convencer. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Porque isso faz com que você gere um impacto, e quando você gera um impacto, você consegue o que você quer. Ponto final. Veja como que eu aprendo isso. Método CCI. Comunicação, convencimento, impacto. O link vai estar aqui na descrição. Fiz um valor ridículo para poder ajudar você que está passando por dificuldade para conseguir gerar essa oportunidade de maneira inteligente, e você vai colher os frutos de uma velocidade que você não tem ideia. O link vai estar aqui na descrição. É o primeiro link que vai estar aqui. É o método CCI. Eu vou te ensinar a vencer o seu medo e a insegurança, como abordar cirurgiões e empresas de maneira inteligente e eficaz. Como que eu abordo um cirurgião? Como que eu vou gerar essa oportunidade de maneira inteligente, Vinícius? Eu não conheço ninguém no hospital. Quais são as estratégias? Eu te ensino todo o roteiro, todo passo a passo. Eu montei um plano de ação para você. Eu montei um plano de ação para você,
que você vai executar esse plano e vai começar a colher seus frutos. E aí eu ensino e te demonstro o que você fazer quando você tem uma negativa. Ah, mas eu não estou precisando de ninguém. O que eu faço? Como é que eu contorno isso? Eu te ensino isso passo a passo. Um plano prático, objetivo, detalhado e seguro. Confere aqui. Clica aqui na descrição. Clica aqui que você vai entender sobre o que eu estou te falando. Bora para o terceiro ponto. Como criar uma conexão poderosa para que você possa ser indicado para outras vagas. Então, eu te expliquei como que você vai criar uma conexão poderosa na sua primeira impressão. E agora, como que eu posso criar uma conexão poderosa para que eu possa ser indicado? O que eu não devo fazer? Apenas responder perguntas sem nenhum tipo de aprofundamento na conversa. Já viu que pessoas às vezes não te dão abertura para uma conversa? E quando a pessoa está muito insegura, você fala assim, ah, interessante, cara, mas o que você mais achou legal assim na instrumentação cirúrgica? O que você mais gostou? Ah, E aí você tem uma resposta muito genérica. Ah, porque eu gostei, né? Porque trabalha com cirurgia e tal. Não, cara. Dá uma filosofada. Melhora um pouco isso. Entende? Pô, por que você escolheu a instrumentação cirúrgica? Aí você fala, porque eu entendi que a instrumentação cirúrgica não necessariamente é um trabalho, é uma profissão, mas sim uma missão de vida. E eu creio que não existe satisfação maior em mim, ou dinheiro que pague, em poder contribuir para que uma pessoa ela possa ser tratada, para que possa salvar a vida de uma pessoa, para que eu possa, de certa forma, contribuir, sei lá, numa ginecologia obstetrícia, para que eu possa contribuir para que uma vida venha ao mundo, participar de um momento de alegria de uma família. Ah, vou trabalhar com ortopedia, participar de um momento ao qual a gente consegue, diante de uma fatalidade que aconteceu na vida daquela pessoa, fazer com que essa pessoa volte às suas atividades, volte para sua casa. Porque ninguém sai de casa querendo sofrer um acidente. E eu saber que eu posso ser um instrumento para ajudar essas pessoas a voltarem para suas casas, voltar para o seu lar, voltar para sua família, voltar para sua mulher, voltar para sua mãe, eu acredito que isso é algo que vai muito além do que qualquer coisa que eu poderia falar para você aqui agora. Olha isso. Nossa, Vinícius, mas para você é fácil. Não, não é fácil. É questão de você aprender a técnica. A questão é de você entender que instrumentação cirúrgica não se trata só de pinça e que o conhecimento que você tem no seu curso você precisa saber utilizar não somente na cirurgia, mas para você comunicar de uma maneira envolvente, inteligente e atraente. Ok? Então, você precisa entender isso. Eu não posso responder somente a pergunta sem nenhum tipo de profundidade. Demonstrar interesse genuíno no recrutador, no ambiente, no hospital. Entender sobre a instituição, entender sobre a equipe, entender sobre o cirurgião. Isso é uma das estratégias que a gente fala muito dentro do método CCI, que é o ponto em comum. Como que você encontra um ponto em comum? Como que eu faço? Explico isso de forma detalhada, tá? Focar apenas em si mesmo. Às vezes as pessoas, aquilo que eu disse no início, focam em si. Não, porque eu fiz o curso tal, porque eu já trabalhei em lugar tal, porque eu fiz isso, porque eu sou inteligente, porque eu sou... Você está muito cheio de si. Entende? Então você fica só falando de si. Não, porque eu sou isso, porque eu sou bom, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu. Cara, se na tua fala tem muito eu, isso mostra o quanto egocêntrico. Entende? Então você sempre vai jogar um argumento pro todo, pra contribuição, pro benefício da comunidade, pro benefício do trabalho. E aí você segue basicamente o que, Vinícius? A regra dos 3 P's. Que é o quê? Anota. Propósito, presença e persistência. O que é o propósito? Mostre entusiasmo pelo impacto do trabalho, como eu acabei de falar para vocês. Esse é o propósito. Presença. Esteja 100% focado na conversa, sem distração, sem ficar olhando, sem olhar para o celular, sem ficar, se balançando. Esteja focado. Prestando atenção, concordando, né? E veja, não é porque você tá com um recrutador ali que você não pode discordar, talvez, de alguma coisa que ele fale. Porque às vezes pode ser que ele use até isso como uma estratégia. Deixa eu ver a personalidade dessa pessoa. Fala alguma coisa que talvez vá contra.
E aí você não precisa ser grosseiro, arrogante. Você fala, nossa, é um ponto de vista interessante, né? Eu não concordo com isso, mas eu respeito o seu ponto de vista. Pronto. Eu discordei sem querer me provar. Porque hoje a gente tem muito disso. Eu vou falar por mim. Muitas das vezes a gente quer discordar de alguém, mas não porque você não concorda com o argumento daquela pessoa, porque você quer se provar que você sabe ou que você é melhor do que aquela outra pessoa. Cara, isso vai te arrebentar. Isso vai te arrebentar, tá? E persistência. Mantenha contato de forma sutil, estratégica, contato visual, às vezes um contato, né, de uma mensagem, alguma coisa desse tipo. Exemplo, como uma conversa com um cirurgião ou um gestor pode criar uma conexão genuína para que você possa ser lembrado para futuras oportunidades? Depois de uma conversa, você pode mandar uma mensagem curta, agradecendo a oportunidade, reforçando o interesse na vaga. Nossa, obrigado pela oportunidade de hoje, de poder ter conversado com vocês. Sem sombra de dúvidas, ter conhecido o senhor, ter conhecido vocês, reforçou mais em mim o desejo de poder fazer parte desse legado, e papapá, tá? Quarto ponto é a técnica do fechamento. Por quê? Vai chegar um momento na tua abordagem ou na tua entrevista, quando você for abordar um cirurgião, que você vai ter que encerrar. E muitas das vezes a pessoa fala, não, tá bom, doutor, então vê lá e tal, se der, pô, vai ser legal. Não faça isso. Que é o quê? Você às vezes pergunta diretamente. Mas tem uma vaga pra mim? Você acha que eu consigo? Isso soa que você tá desesperado. E isso é um erro às vezes na comunicação. Quanto mais desesperado você demonstra estar, mais você afasta. Então, e às vezes a pessoa fica muito na defensiva, né? Quando falta uma pergunta, quando falta alguma coisa, por falta de um bom repertório, a pessoa fica muito na defensiva, fica muito parada. O que eu faço, Vinícius? Use uma abordagem de fechamento suave. Olha, eu sei que o tempo deve estar acabando, né? Como você acabou, né? Que tá querendo encerrar ou tá querendo fazer... Aí depende do contexto, tá? Eu, honestamente, preciso declarar e deixar aqui bem claro que eu adoraria fazer parte da sua equipe, eu adoraria fazer parte desse trabalho, eu adoraria fazer parte dessa empresa, eu adoraria fazer parte de tal... E acredito que eu posso agregar muito valor. Eu posso contribuir muito para o crescimento, eu posso contribuir muito para a eficiência do procedimento. E eu queria só fazer uma pergunta. O que você me recomenda para que eu possa fazer, para que eu possa, de fato, ser um candidato para futuras oportunidades, para que eu possa ser realmente um profissional que seja do interesse, para que você possa ter o desejo de me contratar? A gente precisa entender isso. Então você pode simular, né, ali uma técnica para que você possa conversar com alguém, e aí você tem que ter uma tarefa, você precisa começar a anotar essas frases, praticar diante do espelho, conversar, você precisa praticar isso. Por exemplo, quando eu estou aprendendo alguma coisa, e eu quero reforçar esse aprendizado, ou quando eu vou praticar com a Andressa, eu converso com ela, eu falo com ela, eu puxo assunto com ela, às vezes eu falo um pouco sozinho também. Em resumo, o que você precisa entender? O que a gente trabalhou aqui? O que você precisa fazer para que você não perca mais essa oportunidade? Porque existem erros que você está cometendo e que se você precisa corrigir imediatamente. Como causar um impacto numa entrevista, como causar um impacto numa abordagem, como gerar uma abordagem de maneira inteligente e eficiente. É isso que você precisa aprender. Você precisa entender que você é o protagonista da história. Você precisa criar as suas oportunidades. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. E se você acreditar que você fez muito em fazer um curso e que agora o mundo ou alguém te deve uma oportunidade, difícil. Mas eu não queria te dizer isso, você vai cair do cavalo. Então, como pedir uma vaga de maneira certa, como criar uma conexão e ser lembrado. E é claro, se você chegou até o final, isso já está muito claro para mim. Você é uma pessoa que realmente está interessada, você é uma pessoa que realmente sabe o que quer. Sabe que realmente você precisa melhorar alguns aspectos. Agora, você precisa entender. Eu vou permanecer frustrado sem conseguir o meu emprego e as minhas oportunidades, ou eu vou me aprimorar para que eu possa aumentar as minhas chances de ser contratado. A minha dica para você? O método CCI.
aonde eu vou ensinar você a lidar com o seu medo, eliminar o seu medo e a insegurança no processo de abordagem. Entender como fazer uma abordagem a um cirurgião de uma maneira inteligente. Como que eu abordo uma empresa? Como que eu gero uma oportunidade numa empresa? Como que eu vou me comunicar através dos sistemas representacionais, que são os canais de acesso, para que eu possa, de fato, conseguir entrar na mente da outra pessoa, gerando uma conexão, falando no canal de acesso. Vocês vão entender o que é isso. Isso são técnicas de psicologia, neurociência, não é achismo. Isso é como o ser humano funciona. E possivelmente você já conversou com uma pessoa que você fala, caraca, essa pessoa parece tanto comigo, é porque ela só comunicou da maneira com a qual é o seu canal. E lá a gente fala muito sobre isso. Ensina, por exemplo, processos de negociação. Como que eu faço, Vinícius? Mas eu já trabalho, Vinícius. Como que eu faço para negociar um bom salário? Você vai aprender. O passo a passo de uma negociação eficiente. Você precisa entender que muitas das vezes a oportunidade, ela não vai bater na sua porta, mas elas estão por aí esperando alguém para captar, alguém que possa ir lá e tomar posse daquilo dali. E para isso você precisa de um plano, você precisa de estratégias, porque, venhamos e convenhamos, às vezes a gente fala que o mercado está difícil, é só para poder justificar o nosso fracasso, para que a gente não gaste mais energia. Um currículo é importante? É importante. Uma boa formação é importante? É importante. Mas do que adianta você ser bom e ser invisível? Do que adianta você ser o melhor e as pessoas não saberem o quanto você é o melhor? As pessoas querem te dar uma oportunidade, mas elas não te conhecem. Você nunca se comunicou com elas de uma maneira eficiente? Então, se você quer fazer parte, realmente, de um grupo de pessoas que estão dedicadas e empenhadas e ter o meu acompanhamento pessoal junto com você, te orientando, te mentoreando, te alinhando, para que você possa gerar as suas oportunidades e conseguir oportunidade igual essas pessoas, clica aqui nesse link e vai ter o depoimento de algumas pessoas que conseguiram, para que você possa entender que se elas conseguiram, você também vai conseguir. Beleza? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.